Com muita alegria, quero chamar aqui nossa pastora Leonardo, que está incumbida nessa noite, e nos transmitir a palavra do Senhor. Eu vou pedir minha de início para estar orando pela vida dela em nome de Jesus. Glória a Deus. Sente sua mão para cá em nome de Jesus, amém, igreja? Glória a Deus, soberano Deus e amado Pai, eu apresento a filha aqui diante do teu altar. Pai, que ela venha trazer uma palavra rema, revelada pelo teu Espírito Santo. E enquanto ela ministra a tua poderosa palavra, o Senhor ministra sobre o coração dela, sobre a casa dela, sobre a vida dela, sobre a tua casa, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pastor Leandro. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Pai do Senhor, igreja. Amém. Jesus é bom, né? Estava com saudade. Glórias a Deus. Eu louvo ao Senhor, irmãos, por essa noite. Eu louvo ao Senhor por essa oportunidade. Aleluia. Louvado seja Deus. Quando recebi o convite para estar ministrando hoje, eu entrei em oração, né? Como todos os ministros fazem. Aleluia. E ontem o Senhor me deu uma palavra. Aleluia. Eu falei, eu preciso fazer um esboço. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar os irmãos para estarem abrindo a palavra juntamente comigo, num texto muito conhecido. Mas o Senhor falou comigo de uma forma tão diferente, tão especial, que até você vai falar assim, nossa, hoje foi diferente a mensagem nesse texto. Aleluia. E eu louvei muito ao Senhor. Evangelho de João. Louvado seja Deus. Tem renovo neste lugar. Tem fogo do Espírito neste lugar. Aleluia. O calor do Espírito Santo é grande neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Tem batismo nesta casa. Tem batismo no Espírito Santo nesta casa. Aleluia. Não te admire se de repente alguém que você nunca ouviu falar em mistério começar a saltar e falar em mistério. Tem batismo nesta casa. Aleluia. Evangelho de João, capítulo de número 11, a partir do versículo de número 39. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Amém. Amém. João, Evangelho de João, capítulo de número 11, versículo a partir do 39, que nos diz assim: Disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus, não te é dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em grande voz, Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa, e o rosto envolto em um lenço. Disse-lhes, pois, Jesus, desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizeram, creram nele. O que Jesus fizera, creram nele. A igreja pode se sentar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Como já foi dito, esse texto, ele é um texto bastante conhecido. Louvado seja Deus. Quem é que não conhece a história de Lázaro? Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Quem é que não conhece, aleluia, o fato que ocorreu ali em Betânia? Aleluia. Até a criança conhece. Louvado seja Deus. Mas eu creio que o Senhor, ele vai falar de uma forma diferente em nossos corações. Aleluia. Se eu fosse dar um tema para essa mensagem, o tema seria Jesus chegou em Betânia. Aleluia.
Louvado seja Deus. Esse seria o texto. Jesus chegou em Betânia. Quando nós lemos a partir do versículo de número 1, nós vamos ver que Jesus, ele recebe a notícia de que seu amigo Lázaro está morto. E nós vamos entender que sem a presença de Jesus ainda em Betânia, a situação de Lázaro ela só vai piorando cada vez mais a ponto de chegar à morte. E desde já nós já começamos a entender que sem a presença de Jesus, aleluia, o estado do homem ele só vai piorando cada vez mais. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, nós descobrimos que Betânia, ela é região da Judéia, ela é perto de Jerusalém, e nós vamos entender no texto que o povo dessa cidade queria apedrejar Jesus. Olha isso. O povo de Betânia, os judeus, eles queriam apedrejar Jesus. O povo era de mau coração, coração maligno. Mas interessante é que quando nós olhamos para o texto, mesmo Jesus sabendo que o povo era mau, mesmo Jesus sabendo, aleluia, que ele estava correndo o risco de ser apedrejado em Betânia, mesmo ele sabendo, aleluia, que o povo não merecia, Jesus decide ir a Betânia. Aleluia. Por quê? Porque o povo de Betânia é bonzinho. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Ionã é boazinha. Porque você é bonzinho. Aleluia. Não. É por amor. E essa palavra foi dita quando Jesus foi chamado. Vem porque aquele a quem tu amas está enfermo. É por amor. Foi por amor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Por amor, o Senhor Jesus, ele chega a Betânia. Nós merecíamos a morte. Betânia merecia a morte. Lázaro merecia continuar morto. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a misericórdia do Deus vivo, irmãos. Aleluia. É só pela misericórdia. Pela misericórdia, aleluia, daquele que tem em suas mãos o governo do céu e de tudo que há debaixo do céu. A misericórdia daquele que tem o governo da terra e de tudo que está, aleluia, sobre a terra. Louvado seja o nome do Senhor. O único Deus que tinha todo o poder e autoridade para nos condenar, ele nos amou. Jesus poderia ter condenado Betânia. Jesus poderia ter condenado os judeus, mas ele amou e ele continua amando. Ele nos amou e ele continua amando. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Como diz João 3,16, ele nos amou de tal maneira que enviou quem? Seu único filho. Aleluia. Para que todo, não foi só por Betânia, não foi só pela Ime, aleluia, foi por você que está aí fora ouvindo também, aleluia. Para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós olhamos, aleluia, nós vamos ver que quando Jesus chega a Betânia, Jesus recebe a primeira notícia de que Lázaro está enfermo. E quando Jesus decide, porque ele chega é na hora que ele quer, ele chega é no momento que ele quer, não importa se é Maria que está chamando, não importa se é Marta que está chamando, não importa se é o melhor amigo que está chamando, aleluia, ele vai chegar na hora que ele quer. E o texto nos diz que ele decide chegar 4 dias depois.
Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós vemos Jesus chegando em Betânia, Jesus já não encontra Lázaro mais enfermo. A palavra do Senhor diz, o texto diz, que Lázaro já está morto há 4 dias. 4 dias. Gente, será que Jesus não poderia ter vindo antes? Poderia! Mas as coisas não funcionam como eu penso. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. 4 dias. E quando Jesus decide chegar lá, a palavra diz que Lázaro já está literalmente em decomposição, porque ele já está cheirando mal. Humanamente falando, quando eu olho para um estado desse, quando eu olho para essa situação, eu em carne, eu digo, humanamente falando, não tem mais jeito. E muitas vezes o Senhor permite, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que o homem chegue aos níveis mais baixos desta terra, só para que o nome do Pai seja glorificado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Humanamente falando, não tinha jeito, mas a presença de Jesus em Betânia vai fazer a diferença. Aleluia. A presença de Jesus em Betânia vai fazer a diferença. Louvado seja o nome do Senhor. E aí nós chegamos no versículo 39, que é onde nós lemos. Aleluia. Louvado seja Deus. Jesus chega em Betânia, lá onde está o túmulo de Lázaro, onde ele foi sepultado. E o Senhor dá uma ordem, aleluia, a Marta, a Marta. O Senhor diz o seguinte para Marta: tirai a pedra. Aleluia. Corrigindo o texto, Jesus diz: tirai a pedra. Né? Tem gente que diz assim, o Senhor disse para Marta tirar a pedra. Mas como que Marta ia tirar uma pedra daquele tamanho, da boca de um túmulo? Não tinha como, né? E o texto ele é tão rico em detalhes que o texto vai dizer: tirai a pedra, ponto final. O Senhor deu uma ordem: tirem a pedra. E aí Marta entra, aleluia, em ação, dizendo o seguinte, aleluia. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus diz: tirai a pedra. E ela vem com essa resposta: Senhor, já cheira mal, porque já tem 4 dias que ele está morto. Aleluia. E eu percebo na fala de Marta uma indignação. Eu percebo na fala de Marta, aleluia, uma falta de fé. Eu percebo na fala de Marta uma incredulidade. E quer saber de uma coisa? Essa era a minha realidade. Essa era a realidade de muitos que estão aqui hoje. Essa é a realidade, aleluia, de muitos que estão lá fora. Trazendo para as nossas vidas, falando de nossa realidade, nós estávamos num estado tão crítico. Não sei se todos aqui nasceram em berço evangélico, eu não nasci. Muitos de nós estávamos num estado tão crítico que as pessoas, quando olhavam para nós como Marta, tem jeito mais não. Para ela, já cheira mal 4 dias, tem jeito mais não. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos não acreditavam na nossa restauração. Muitos não acreditavam, aleluia, que a nossa vida pudesse ser transformada. Muitos não acreditavam que o Senhor Jesus poderia fazer uma obra extraordinária na nossa vida, independente do estado
Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Assim como a situação daquela família, a nossa situação também estava desse jeito. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Mas o Senhor Jesus, Ele tem o poder para mudar qualquer história. Quando o Senhor Jesus ele entra no ambiente, não importa qual seja o ambiente, pode ser ambiente de morte espiritual, pode ser ambiente de dor, pode ser ambiente de causas impossíveis. Quando esse Jesus ele entra no ambiente, a situação ela não continua da mesma forma. Aleluia. Jesus chegou em Betânia. Aleluia, Jesus chegou em Betânia. Louvado seja o nome do Senhor. 40. Disse-lhe Jesus a Marta: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? E nós estávamos assim, lá no túmulo espiritual, lá no sepulcro espiritual, fedendo mal, cheirando mal por conta do pecado que habitava em nós. Aleluia. Efésios 2:1 vai retratar exatamente isso. E vos vivificou, ou seja, o Senhor Jesus vos deu vida, estando ainda vós mortos em seus delitos e pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estávamos mortos, mas o Senhor, pela tua infinita misericórdia, fez brilhar em nós a sua glória. Jesus entrou em Betânia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós chegamos no versículo 41, nós vamos ver, aleluia, que aquilo que Jesus mandou que fosse feito, foi feito. Louvado seja Deus. E nós já começamos a aprender que o que gera milagre é a obediência. E a obediência aqui, ela vai gerar um grande milagre. Tiraram a pedra. Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque por me haveres ouvido. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu bem sei que sempre me ouve, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. O Senhor Jesus, ele dá graças ao Pai, já trazendo a certeza de que o Pai ouviu. Já trazendo a certeza: Pai, eu sei que tu me ouves. Aleluia. Eu sei que tu sempre me ouves. E aí vem o 42 e o Senhor diz: eu só disse isso para que eles creiam em ti. Louvado seja o nome do Senhor. E agora o Senhor Jesus está ali, na frente daquele sepulcro. Aleluia. E eles tiram a pedra. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra vai nos dizer no versículo 43 que depois que Jesus disse isso, depois que Jesus deu graças, depois que Jesus, aleluia, fez essa oração diretamente ao Pai, o Senhor Jesus, ele clama, ele grita em alta voz: Lázaro, vem para fora. Jesus chegou em Betânia. Jesus chegou em Betânia. Lázaro, venha para fora. Aleluia. O Senhor Jesus, ele chama Lázaro. Aleluia. E Lázaro sai do ambiente de morte. Mais uma vez lembramos de nós, né? Bastou uma ordem. Bastou uma ordem dele no mundo espiritual e nós fomos libertos. E fomos tirados do ambiente de morte, tragos para Jerusalém. Aleluia. E hoje nós podemos dizer que estamos no meio de príncipes e princesas. Louvado seja o nome do Senhor. Lázaro, venha para fora. Aleluia. Nos diz, louvado seja o nome do Senhor, exatamente desse texto, desse jeito. Nós vemos, aleluia, nesse momento, o Senhor Jesus entrando na história de Lázaro. Jesus já entrou na sua história. Jesus já entrou na minha história.
E para você que está aí fora, para você que está ouvindo essa mensagem, ei, Jesus quer entrar na sua história. Aleluia. Jesus quer fazer parte da sua história. E nós vemos Jesus, ele entrando na vida de Lázaro. Lázaro sai da morte para a vida. Aleluia. Exatamente como aconteceu conosco. Estávamos mortos. Lá no lamaçal do pecado, o Senhor nos tirou da morte para a vida. E Orlando vem para fora. Aleluia. Aleluia. Juliana vem para fora. Aleluia. Anne Grace venha para fora. Aleluia. Renata vem para fora. Wagner vem para fora. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Lázaro vem para fora. E nos diz a palavra que Lázaro saiu para fora. Aleluia. Lázaro vem para fora, porque diante da palavra dele, até a morte tem que obedecer. Até o inferno tem que obedecer quando Jesus dá uma ordem. Tem que obedecer. Tem que obedecer. Lázaro vem para fora. Aleluia. Tem que obedecer. Quando ele manda até a morte, tem que bater em retirada. Está condenado à morte. Se o Senhor der uma palavra, até a morte tem que obedecer. Lázaro vem para fora. Aleluia. Lázaro venha para fora. E agora Lázaro sai da morte para a vida. Olha o texto 43. Aleluia. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro venha para fora. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E o defunto saiu. Aleluia. E o defunto saiu. Olha isso, gente. E o defunto saiu. Foi uma cena de terror. Se eu estivesse lá, eu acho que eu teria corrido, porque eu me conheço. Aleluia. Vamos ser sinceros, irmãos. 4 dias o Senhor manda sair para fora e aquele homem lá sai para fora e ele sai. Aleluia. E agora nós vamos ver Lázaro, aleluia. Diz a palavra no 44. E o defunto saiu para fora, aleluia, tendo as mãos e os pés ligados com as faixas e o rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-me e deixai-me ir. Nós vamos ver que agora Lázaro, ele saiu da morte para a vida. Aleluia. Lázaro agora, olha só. Agora é falando na nossa vida hoje. Lázaro agora saiu da morte para a vida. Lázaro está de pé. Lázaro está na presença de Jesus. Mas ainda falta uma coisa. O que falta? Ó, já saiu da morte para a vida, já está na presença de Jesus, aleluia. Ainda faltam as amarras, aleluia. Trabalho de libertação, igreja. Ainda falta as amarras, porque com as amarras não tem como viver aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. As amarras são impedimento. Aleluia. E o nosso Deus, ele é um Deus de obra completa. Nosso Deus não faz obra nenhuma pela metade. Você já me recebeu, você já saiu da morte para a vida, você já está na minha presença. Pode continuar com essas amarras. Com ele não funciona desse jeito. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E aí o Senhor Jesus, entendendo que a obra precisava ser completa, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor dá uma ordem, não a Lázaro,
Mas o Senhor dá uma ordem, ó. Aleluia. Desligai-o, desatai-o. Tirai as amarras dele. Tirai as faixas dele. E deixai-o ir. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Lázaro sozinho não ia poder tirar dessas amarras. Aleluia. Nós vamos ver a partir do Antigo Testamento que quando as pessoas morriam, elas eram envoltas em gases, em amarras, dos pés até a cabeça. Imagina essa situação. Como viver o novo de Deus cheio de amarras? Não tem como. Não tem como. Como viver o novo de Deus? Mas Ele já deu ordem, mas como? As amarras precisam cair por terra. As amarras precisam sair em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E quantos de nós, irmãos, já saímos da morte para a vida? Quantos de nós já estamos na presença do Senhor? Quantos de nós já recebemos a presença do Senhor na nossa vida, mas ainda trazemos conosco amarras, impedimentos, coisas que me impedem de viver a plenitude daquilo que Ele tem para a minha vida. Aleluia. Louvado seja Deus. As amarras limitavam Lázaro de viver o que o Senhor tinha para a vida dele. As amarras impediam Lázaro de caminhar. Não tinha como caminhar com amarras. Aleluia. As amarras impediam Lázaro de avançar. As amarras impediam Lázaro de experimentar o novo de Jesus para a vida dele. Aleluia. As amarras, louvado seja o nome do Senhor, impedem do nome do Senhor ser glorificado completamente nas nossas vidas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós trazemos para as nossas vidas falando de amarras, o que podem ser amarras na nossa vida? Estou falando nossa, porque eu não sou melhor do que você. Glória a Deus, aleluia. Eu não sou melhor do que você. E o que pode ser amarras na nossa vida? Pecado é a primeira coisa, né? Aleluia. Não se espante em estar trazendo essa mensagem para um povo. Glória a Deus, Aleluia, o qual Jesus já entrou. Pecado, aleluia, orgulho, opressão, indecisões, medo, as amarras das feridas não curadas, as amarras da falta de fé, as amarras das angústias guardadas, as amarras dos vícios, as amarras dos ressentimentos, as amarras da falta de perdão, as amarras de feridas não curadas. Mas quer saber de uma coisa? Jesus entrou em Betânia. glória a Deus, Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Essas são amarras que nos impedem de viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E Ele tem coisas grandes para nós. Ele tem coisas grandes para a nossa vida. Aleluia. E eu não abro mão de viver por completo aquilo que Ele tem para mim. Eu não abro mão. Aleluia. Louvado seja Deus. E aí vem Jesus e olha para Lázaro. Aleluia. E olha para o povo, para quem está perto, e diz assim: desatai-o. Vai lá e tira as amarras dele. Aleluia. Sabe o que eu vejo aqui? O Espírito Santo entrando em ação. O Espírito Santo entrando em ação. Aleluia. Eu vejo o Espírito Santo entrando na história. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É evidente que o Senhor Jesus falou isso para homens que estavam ali, mas trazendo para nós, irmãos, aquilo que nós não podemos fazer.
Louvado seja o nome do Senhor. Lázaro precisava da ajuda de alguém para ter completa liberdade em Cristo. Lázaro precisava da ajuda de alguém. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque tem coisa nas nossas vidas, irmãos. Existem amarras que sozinhos nós não vamos conseguir tirar. Existem coisas nas nossas vidas que precisam ser tiradas, mas quem vai nos ajudar e até tirar, fazer por nós, é o Espírito Santo. Quer saber de uma coisa? A palavra do Senhor diz que nem orar como tem que orar, a gente sabe. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu marquei aqui Romanos 8, 26. Da mesma maneira também o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas. Olha isso. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia. E esse é um ato de coragem. Eu reconhecer que há em mim amarras. E eu reconhecer que há necessidade de eu ficar livre dessas amarras. E a necessidade de eu entender, aleluia, de ter a coragem de pedir ao Espírito Santo: Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, me ajuda a orar. Espírito Santo, me ajuda a agir como eu tenho que agir. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes sabemos que tem amarras, mas nós não sabemos como nos desfazer delas. Nós não temos às vezes condições de nos livrarmos. Mas o Espírito Santo, ele é real. O Espírito Santo, ele é um ser real e ele quer nos ajudar em nossos momentos de fraqueza. E ele está aqui nesta noite para nos ajudar. Ele está aqui nesta noite para te ajudar e para me ajudar. Mas aí a pergunta é: eu aceito a ajuda do Espírito Santo? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Somos corajosos o suficiente para pedir ajuda ao Espírito Santo. Espírito Santo, tira da minha vida essas amarras. Ou Espírito Santo, me ajuda, porque tem amarras que sou eu quem vou tirar mesmo. Mas eu preciso da ajuda dele. E ele nos convida, ele te convida nessa noite. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos visto que neste ministério o Senhor tem levantado homens e mulheres, aleluia, de intercessão, de oração. E eles estarão ungindo as nossas vidas hoje. E o interessante é que o Senhor, ele não nos pergunta: olha, qual é a amarra que você traz? Imagina. Ele é tão misericordioso, né? Ele é tão lindo. Mesmo sabendo quais são, ele não nos envergonha. Qual é a amarra, Ionã, que você traz na tua vida? Ele não pergunta. Aleluia. Ele só diz assim: vem, deixa eu te restaurar. Deixa o Espírito Santo te tratar nessa noite. Aleluia. Deixa o Espírito Santo, aleluia, fazer você viver uma vida plena comigo. Deixa o Espírito Santo te restaurar. Deixa o Espírito Santo te curar. Deixa o Espírito Santo te libertar. Deixa o Espírito Santo sarar essa ferida. Deixa o Espírito Santo arrancar essa mágoa pela raiz. Deixa o Espírito Santo te ensinar a perdoar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor colocou no meu coração uma canção. Aleluia. Eu sei que eu não fui chamada para cantar, mas enquanto eu canto, se você sentir no teu coração, vem aqui na frente. Aleluia, vem aqui na frente. O pastor estará ungindo, os presbíteros.
Aleluia. Uma coisa eu sei, eu não quero continuar com amarras na minha vida. Eu quero ser livre. Eu quero que todas as amarras, aleluia, sejam desfeitas nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero pedir ao Espírito Santo, aleluia. Eu quero pedir ao Espírito Santo, aleluia, que Ele ore por mim. Eu quero pedir ao Espírito Santo que Ele leve toda a minha condição ao Pai. Aleluia. Tá gravando? Tá? Aleluia. Então eu quero me despedir dos que estão ouvindo online. Aleluia. Quero me despedir. Que nessa noite você tome uma decisão. O Espírito Santo quer te ajudar. O Espírito Santo tem vida plena para você. Mas é necessário que tu reconheça que há amarras que precisam ser tiradas por Ele. Então chame a Ele para te ajudar nesta noite. Amém? Aleluia.